Estamos mais uma vez entrando no seu lar para levarmos uma pequena porção da palavra do Senhor à tua família, à tua casa e em especial à tua vida. Nós queremos saudar a todos com a graça, com a paz, com o amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor possa abençoar a tua casa, o teu emprego, a tua família, tudo aquilo que Ele tem te dado. Que Deus possa ser contigo, que Deus seja conosco, em mais uma semana que nós estamos recebendo do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque você separou esse tempo, esta hora, para receber a palavra do Senhor. Isso alegra o meu coração e eu creio que o coração de Deus está muito mais alegre, muito mais transbordante de júbilo, porque você escolheu a melhor parte. Lembra lá de Marta e Maria? Duas irmãs recebem a visita de Jesus, Marta está correndo para lá e para cá e Maria simplesmente senta para ouvir Jesus. Então que você possa desfrutar da palavra do Senhor. Se há algo no teu coração, se há preocupação na tua mente, no teu coração, que você possa ficar em paz nesse momento. Se você está atribulado por alguma coisa, se você está triste, se você está de luto, que você possa ficar em paz, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus enviou para ficar conosco o Espírito Santo Consolador e que essa função, essa missão do Espírito Santo possa ser contigo nesta hora. Se você tem alguma preocupação, alguma inquietação, vamos colocar juntos agora diante do Senhor. Se você tem uma luta, se você tem passado por alguma dificuldade e você não consegue resolver, coloque diante do Senhor e nós vamos clamar a Ele que tudo pode. A palavra do nosso Deus nos diz que não há outro caminho para Deus a não ser Jesus Cristo. Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, queridos, vamos colocar o nosso pedido, a nossa gratidão diante do Senhor e Ele, com certeza, vai receber a nossa oração, porque nós a faremos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso advogado fiel junto ao Pai. Então, tudo que pedirmos a Deus em nome de Jesus, crendo em nada duvidando de Jesus, o Pai assim fará. Então, vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, colocamos família e agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Mesmo diante desta pandemia, mesmo diante de uma onda de desemprego que possa estar assolando o nosso país, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos sustentado. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá cada dia. Obrigado pela Tua paz, pela Tua alegria que o Senhor derrama sobre o nosso lar. Obrigado pela alegria e pela paz do nosso lar. Senhor, Te louvamos também e queremos colocar diante de Ti aquilo que tem trazido preocupação ao nosso coração, aquilo que tem roubado a nossa paz, tem roubado a nossa alegria. Senhor, sabemos que isso não é do Senhor e queremos descansar em Ti. Colocamos aos pés da cruz de Jesus toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer e que o Senhor conceda o nosso milagre, conceda o milagre na vida daqueles que necessitam nesta hora. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos crendo. Amém. Como eu disse, nós queremos trazer mais uma porção da palavra do Senhor ao nosso coração e hoje nós vamos dar uma passeada pelo livro de Jó. Jó é um homem bastante especial, um homem que teve uma prova muito grande por parte de Satanás na sua vida, um homem que Deus tinha prazer em dizer que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Satanás, então, pede permissão a Deus para colocá-lo à prova. E com isso eu quero falar nesta hora a nós sobre Jesus. Vencendo, vem Jesus.
Então, lá no livro de Jó, né, deixa a tua Bíblia aberta, né? Jó está antes de Salmo. Geralmente, se a tua Bíblia não é uma Bíblia que tem muitos estudos lá no fundo, muitas referências, o livro dos Salmos é o meio exato da Bíblia, né? Em número de páginas, não em número de livros, lógico, nem em termos de conteúdo, mas sim em número de páginas. Salmos é o centro da Bíblia, né? E voltando um livro, é o livro de Jó. E nós vamos começar pelo versículo 1 que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém. Que Deus possa ser conosco e que essa palavra possa trazer vida e vida em abundância. Quando eu digo que Jesus vem para vencer, ou vencendo vem Jesus, é porque existe o mal. O mal existe, o mal está diante de nós. E às vezes você pode perguntar, mas se Deus existe, por que o mal também existe? Por que Deus tirou o mal? Por uma razão muito simples, porque existe o bem. Então o bem é o antônimo de mal, ou o contrário de mal, né? Se existe o bem, logicamente vai existir o mal. Aí você pode dizer, mas por que Deus... Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então lá desde o Éden, onde não existia o mal ainda, ela vem do livre-arbítrio. Nenhum outro ser criado por Deus o tem. Veja que bênção. Nós podemos escolher entre o certo e o errado. Entre aquilo que nós... Então você vai me dizer, mas por que Deus então cria o mal? De forma. Deus cria o universo, tudo dois, por exemplo, certo e errado, céu e inferno, dia e noite, céu e condenação. Então Deus ele cria tudo dentro desse princípio para que o ser humano possa desfrutar do melhor que ele quiser. Então nós não podemos reclamar, mas por que Deus fez o mal? Ele fez o mal porque ele sabe que eu e você temos condições de dizer não para o mal. Eu e você podemos escolher não pecar. O pecado está diante de nós. As tentações estão diante de nós. Mas a Bíblia diz, cabe a nós refreá-lo. Nós podemos dizer não para o pecado, né? Então você talvez já tenha se questionado, né? Por que o mal existe? Qual é a origem do mal? Bom, a origem do mal é a mesma origem do bem, né? Deus permite o bem e o mal também está diante de nós. A gente precisa apenas escolher. Mas eu escolho só o bem porque o mal vem. É porque talvez em algumas circunstâncias o bem que nós escolhemos eles têm um mal embutido, né? Ou porque nós vivemos nesse mundo e como consequência de viver nesse planeta, nós recebemos algumas consequências de atos que nós não praticamos, mas que eles vêm, respinga na gente, na verdade, né? Então vamos lá. Por que o mal existe, né? Existe porque existe o bem, né? O que é o mal, né? E como vencer o mal? Baseado nestas duas perguntas, nós vamos falar sobre Jesus que vem vencendo tudo isso, vencendo o mal e também Jesus se colocando entre nós e o mal para nos guardar, né? Então nós vamos ver que na vida de Jó aconteceram muitas coisas ruins e que Deus permitiu, né, acontecer na vida dele. Então, primeiramente, nós vamos ver
como exemplo na vida de Jó o que é o mal. Vamos lá. O mal, na verdade, o que é? É a ausência de Deus. Muito simples. Onde habita o mal? O mal habita onde habita o pecado. Como que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E ela diz também que além de Deus ser amor, o amor é a fonte de todo o bem. Então Deus é a fonte de todo o bem, porque Ele é 100% amor. Aonde que está escrito isso? 1 João 4,8. Então, 1 João 4,8, a palavra de Deus nos diz que Deus é amor e a fonte de todo o bem. Então, disso nós podemos concluir que se Deus é amor e fonte do bem, o mal só pode ser a ausência de Deus. Aí você vai dizer, mas então Deus não está naquele lugar onde está o mal? Não é isso que eu disse. Eu estou dizendo que Deus é a fonte do bem e que Ele é amor e por isso Ele não pode fazer o mal, né? Então nós podemos concluir que a maldade ela é a falta de Deus, isto é, Deus ele está presente, mas ele não pode fazer nada porque nós escolhemos o mal. O mal está imperando naquele lugar e Deus não pode agir, a não ser que nós clamemos a Ele, a não ser que nós peçamos ajuda a Deus, né? Então, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, quanto mais nós tivermos de Jesus, menos o mal vai ter influência na nossa vida. Queridos, como Deus cria as coisas através do dualismo, né? Isto é, em duas partes que são antagônicas, isto é, contrárias uma à outra, significa se eu estiver me alimentando do que é bom, estiver me alimentando daquilo que é da tua vontade, automaticamente não vai ter espaço para o mal agir. Então, quanto mais próximo de Deus, mais longe do mal nós estaremos. E aí eu quero refletir um pouquinho, né, sobre isso, né? Tiago 4,9 diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tiago, segundo a palavra de Deus, né, tido como o irmão biológico por parte de mãe, né, do próprio Jesus. Ele diz, achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós outros. Aonde Deus habita, Satanás não pode agir. Por quê? Porque aonde a luz de Deus brilha, as trevas não têm poder. Então o mal ele é simbolizado pelas trevas e o bem ele é simbolizado pela luz de Deus que foi dada a nós, que foi trazida a este mundo através de Jesus Cristo, né? Existem 3 tipos de mal que simboliza toda a maldade do mundo. O mal natural, o mal humano e o mal espiritual. Eu quero falar um pouquinho sobre o mal natural. Vamos lá para Jó capítulo 2, leia comigo, acompanhe aí na sua Bíblia. Vai ser meio que na sequência as leituras, então vai ficar fácil de você encontrar aí, né? Eu já disse como encontrar o livro de Jó. Então, Jó capítulo 2, nós lemos lá no capítulo 1, versículo 1, agora no capítulo 2, apenas os versículos 9 e 10 que nos diz. Então a mulher de Jó disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Nós vimos que o mal natural são coisas normais da vida que nós precisamos entender. Muitas vezes nós precisamos nos conformar, mas também nós podemos lutar para superá-las. Por exemplo, quais são os exemplos de males natural? Por exemplo, enfermidades. Tem enfermidades que não é por causa do pecado. Enfermidades que não é por conta, por exemplo, de um alimento errado que nós comemos ou do nosso estilo de vida. Muitas enfermidades elas são oriundas do nosso próprio DNA, né? O nosso próprio corpo vai gerar essa enfermidade, né? A dor, por exemplo, e
o mais simples e o mais comum que acontece? Problemas climáticos que variam de lugar para lugar. Nós vemos muitas adversidades. Vemos hoje tornados atingindo o nosso país, ou mais propriamente o sul do país, no dia de ontem. Nós vimos chuva, estamos diante de uma seca muito forte. Então você pode dizer, mas se Deus existe, por que existe a seca? Por que existe a tempestade? Por que existem os tornados? Eu vou te dizer, Jesus diz que Ele manda chuva para bons e maus. Então a tempestade vem para todos, indistintamente. Então isso atinge a todas as pessoas. Então quando Deus permite uma tempestade grande, quando a natureza forma uma tempestade, ela vai atingir todas as pessoas, independente da fé. Então às vezes alguém fala, mas Deus mandou uma seca que matou o seu campo, matou a sua planta, a sua plantação, você está em pecado. Não, fatores climáticos vêm para todas as pessoas. Podem até ser consequência do pecado humano coletivo, ou pecados coletivos, mas que naquele instante ele vai atingir todas as pessoas. Então, alguns tipos de mal natural enfrentados pelo ser humano, a gente não consegue simplesmente entender. Eu diria que na maioria das vezes esses males naturais, a gente precisa aprender a lidar com eles. Por exemplo, nós temos que aprender a lidar com a seca que nós estamos passando. Pelo menos aqui no sudoeste goiano, nós estamos no auge da seca, pelo menos eu imagino que esteja no auge da seca. Então nós temos que aprender a lidar com isso, com a poeira, agora com o calor que está chegando, com o tempo seco, a umidade do ar muito baixa. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Agora, como que Jesus pode nos ajudar a vencer tudo isso? Porque o título da nossa mensagem é Jesus está vencendo, ou vencendo vem Jesus. Por duas ocasiões eu quero lembrar Jesus vencendo problemas climáticos. Depois eu quero falar de outros milagres de Jesus. Duas ocasiões, uma delas Jesus está no barco, vem uma tempestade, Jesus está dormindo, melhor dizendo, no barco, lá no porão, e aí eles fazem de tudo para manter o barco sob controle, mas de repente eles perdem o controle, então eles desesperam e clamam para Jesus. Jesus, não importa que nós pereçamos todos. E aí Jesus faz o quê? Repreende o vento, repreende as ondas e se faz bonança. Numa outra situação, Jesus está andando, vem até eles no meio da noite, tempestade também, vento forte, as ondas fortes. Eles acham que Jesus é um fantasma, mas então Jesus grita, não tema, sou eu. E aí Jesus faz o quê? Ele acalma a tempestade. E Jesus entra no barco com eles e diz que há bonança. Então os discípulos, eles ficam maravilhados nessas duas circunstâncias e eles dizem, quem é esse que até o vento e as ondas, ou até o mar, o obedece? Esses foram dois exemplos de milagres que Jesus controla o mal natural. E outros em relação a enfermidades, de cego de nascença, coxo de nascença. Então Jesus é Senhor de todas as coisas. O outro mal que eu quero citar aqui é o mal humano. Lá em Jó 4, versículo 8, diz, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam ou eles colhem, Então a maldade do ser humano revela que além de estar sujeito a sofrer males, o ser humano também semeia males. Porque assim como a gente colhe o mal natural, como humanamente falando, nós também semeamos esse mal, isto é, nós praticamos esse mal. Jesus diz que muito dos males que a humanidade sofre é consequência de suas próprias ações. Por exemplo, Marcos 7, 21 a 23, Jesus diz, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, que são a prostituição,
os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do ser humano e contamina o homem. Então, dentro do Sermão do Monte, Jesus tem muitos ensinamentos para nós em relação a vencer as dificuldades, vencer a maldade humana. Então, alguns tipos de mal humano: a violência, a malícia, os desejos malignos, especificamente aquelas lá de Gálatas 5, de 17 a 21, que Paulo rotula ou chama de obras da carne. Então, essas são maldades humanas, né, que está dentro do coração do ser humano e, portanto, isso contamina o ser humano. O interessante é que lá em Marcos 7, né, nesse texto que é equivalente lá ao Sermão do Monte, na versão do evangelista Marcos, ele vai dizer que o que entra pela boca do ser humano não contamina, porque ele entra, e também aquilo que não serve para o organismo humano é lançado fora. Mas aquilo que sai de dentro do coração do ser humano, isto é, sai pela boca, é porque o coração do ser humano está cheio, né? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a maldade humana, ela é muito perigosa. E Jesus diz que nós precisamos refrear isso, né? E nós precisamos pedir ajuda de Jesus para isso. E por último, o mal espiritual. Voltando um pouquinho no capítulo 1, ou primeiro, né, de Jó, versículos 6 e 7, diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Amém, misericórdia, né? Satanás está rodeando a terra. Então, para vencer o mal, nós precisamos o quê? Precisamos entender que existe também um mal espiritual. O mal não é só natural. Isto é, independente do que fazemos, pode nos atingir ou nos atinge. Que também o mal, ele não é só humano, ele não é gerado só pelo ser humano, mas o mal também, ele é gerado por Satanás, o príncipe, né, das trevas, né, o rei das trevas, aquele que anda competindo diuturnamente com os filhos de Deus. Como Satanás sabe que ele não pode contra Jesus, ele vai tentar quem? Os filhos de Deus. Então, desde lá dos evangelhos, no Novo Testamento, nós vemos o seguinte: Jesus é batizado, lá em Mateus 4, os 4 evangelhos falam, né? Então, Jesus recebe o Espírito Santo, Jesus vai para o deserto, e lá no deserto, Satanás tenta Jesus de 3 formas. E Jesus vence as 3, então diz o texto que Satanás o deixa. Mas Satanás fica onde? Tentando os discípulos. De tanto tentar, ele consegue fazer com que Judas aceite o propósito maligno de entregar Jesus para morrer na cruz, né? Então, para vencer o mal, é preciso saber que ele existe, que não devemos ignorar. Queridos, nem todo mal é espiritual, nem todo mal é humano e nem todo mal é natural. Nós temos que ter o discernimento espiritual para saber se aquele mal ele é espiritual ou se de repente faz parte da minha vontade. Porque muitas vezes nós espiritualizamos todos os males, mas não é. Muito mal faz parte da vontade humana. Lembra que Jesus citou aquela lista de coisas que Jesus citou? Aquilo não é espiritual. Aquilo é desejo humano, é vontade humana, né? Então nós sabemos que todo mal ele é personificado aonde? Em Satanás, que é o nosso inimigo. Ele é opositor do próprio Deus e por isso ele odeia a Deus e consequentemente ele odeia a nós que amamos a Deus. Então, se você ama a Deus, saiba que você tem um inimigo espiritual e que você deve vigiar por isso, né? Em relação ao mal espiritual, nós poderíamos dizer que Satanás é aquele que leva a maioria dos nossos pecados, ou ele encarregado de levar os nossos pecados para Deus.
Ele não leva coisa boa, mas ele vai dizer para Deus o que a gente faz de errado. Então ele é o grande dedo duro diante de Deus. Então, quando Deus diz para Satanás, ó, viste meu servo Jó, não tem homem igual a ele, né? Satanás fala, não, mas é porque o Senhor deu tudo para ele, tira essas coisas, você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então isso significa que Satanás leva o pior de nós até Deus. Tudo aquilo que há de errado, tudo aquilo que há de ruim em nós, Satanás leva para Deus. E se a gente não tivesse Jesus para perdoar os nossos pecados, nós pereceríamos como Jó estava perecendo. Se Deus não tivesse mudado a sorte de Jó lá, né, depois de alguns dias, né, de luta, de oração, de dor, a vida de Jó teria perecido, porque Satanás teria destruído. Mas Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus não permitiu Satanás tirar a vida dele. Como também, se a gente clamar, Satanás não vai tirar a nossa vida, né? Como que Jesus vence esse mal espiritual? João 10:10 diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém. Quem que é o ladrão aqui? Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Principalmente a nossa fé, a nossa esperança. Roubar a certeza que nós temos de que Deus é conosco. Mas Jesus veio para quê? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, vida e abundância não combina com pecado. Então, se nós temos vida abundante, se nós queremos vida abundante, nós não devemos pecar, né? Existem uma outra circunstância, né, que nós precisamos levar em consideração. Nós vimos o que é o mal, né? Existem duas palavras que retratam o mal, mal com U e mal com L, né? A gente costuma dizer isso, né, na gramática, né, da língua portuguesa. O mal com U é o quê? É o antônimo de ruim, né? De ruim. Significa ruim, que é o contrário de bom. Então, a pessoa má ou pessoa boa, né? E existe o mal com L, que não é apenas o que é ruim, mas aquilo que é incorreto, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não tem essência, né? Ele é o antônimo do quê? Do bem. Então, existe o bem, existe o mal. Existe o bom, existe o mal. Então, como vencer esse mal? Vencer a maldade, vamos dizer assim, né? Nós vimos que Jesus, ele vem vencendo todas essas coisas, né? Somente Deus pode vencer esse mal. O Senhor, ele é maior do que tudo e seu amor é mais forte do que qualquer força opositora a ele. Agora, cabe a nós escolher de que lado nós queremos estar. Do lado de Jesus, do lado de Deus, do lado do Espírito Santo, do lado do bem, do lado do bom ou do outro lado, né? Então, a exemplo de Jó, nós devemos fazer 3 coisas para que a gente possa, juntamente com Deus, vencer a maldade que existe no mundo. Orar, desviar do mal e fazer o bem. Primeira coisa, orar. Jó 42:10. Vamos ver aqui o que Deus faz na vida de Jó enquanto ele ora. Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor restituiu-lhe o dobro de tudo o que antes ele possuíra. Olha o que Deus faz na vida de Jó. Olha o que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. A oração é a maior arma, contra o mal. A oração é a maior arma contra o mal. Não existe arma mais poderosa para vencer o mal. Para vencer o mal, nós temos que saber que é uma batalha. Chamamos de batalha espiritual. Porque se a gente quer fazer o certo, o inimigo sempre vai colocar diante de nós aquilo que é errado. E o errado sempre é mais fácil de fazer. Aquilo que não agrada a Deus sempre parece ser mais prazeroso e, principalmente,
nós precisamos de menos esforço para fazer o que é errado do que para fazer o certo. Por isso que muitos caem no mal. Porque para fazer o certo nós precisamos de mais esforço. A questão, queridos, não é a quantidade de esforço que nós empenhamos para fazer o certo, mas sim, queridos, é a recompensa desse esforço. Porque quanto mais esforço, mais o bem-estar ou mais bem-estar vai ser destinado a nós. O Senhor vai restituir na nossa vida. Essa oração diz que Deus restituiu o dobro de tudo que Satanás tirou em relação à sua saúde, o tanto de anos que Jó viveu. Deus só não restituiu a sua esposa, porque Satanás não havia levado. Mas ele deu o dobro de bens, ele restituiu os filhos. Agora não apenas Jó tem outros 10 filhos, mas agora os seus filhos são os melhores filhos que existem naquela região. Então, não que os filhos de Jó fossem maus, mas agora o texto diz que os filhos se tornam um grande orgulho na vida de Jó, principalmente as filhas. Então Jó orava por sua família, por seus filhos. O interessante é que constantemente Jó orava pelos seus filhos, porque ele dizia, vai que meus filhos tenham pensado alguma coisa mal. Então, a oração fazia parte do princípio de vida, ou do padrão de vida que Jó vivia. E foi em meio à sua maior dificuldade, maior dor, que Deus o abençoou. Mas quando acontece isso? Quando ele está orando, não por ele, mas está orando, intercedendo pelos seus amigos. Se você já leu o livro de Jó, você vai saber que apareceram 3 amigos que entendem que o mal de Jó, eles foram muito humanos de estar com ele. Diz que eles por 7 dias e 7 noites ficaram ali em silêncio junto com Jó, deitado na terra junto com Jó, simplesmente ali. Queridos, isso é amigo de verdade, Eles sentiram a dor, eles viram a dor, eles choraram, eles gritaram, eles clamaram a Deus pela dor. Mas eles começaram então a falar, e na visão deles, o mal que eles estavam fazendo era o que Jó estava sofrendo, era por conta de algum pecado que Jó não havia confessado. E como Jesus, ele entra nesse processo de vencer o mal através da oração. Lembra lá na oração do Pai Nosso, que também faz parte do contexto do Sermão do Monte? Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está dizendo para o Pai, Pai, não nos deixes cair em tentação. Essa oração interessante que é os discípulos que pedem para Jesus, Jesus, mestre, nos ensine a orar. E aí Jesus então ensina a oração do Pai Nosso. E aí dentro da oração do Pai Nosso ele diz de uma maneira muito especial, não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Queridos, queridas, que coisa maravilhosa, Irmãos, irmãs, que coisa maravilhosa, Jesus dizendo para Deus, Pai, não deixe que esses meus irmãos, eles caiam em tentação. Livra eles de todo o mal, A oração é a maior arma para vencermos a maldade, Enquanto nós oramos, 2 coisas acontecem. Primeiro, nós somos revestidos de todo o bem. Quando nós oramos, nós somos revestidos de coisas boas. E a segunda, enquanto nós oramos, nós também buscamos e recebemos a proteção de Deus contra o mal. Então, nós vimos que somente Deus pode vencer o mal. Então, quando nós oramos, 2 coisas boas acontecem. Primeiro, nós somos revestidos de coisas boas. E a segunda, esse revestimento de coisas boas nos dá vitória contra o mal. O Senhor nos ajuda a vencer, o Senhor nos dá a vitória. Então nós vimos que para vencer o mal, a primeira ferramenta e a arma mais eficiente é a oração. A segunda é desviar do mal. Porque se eu sei que um caminho tem um mal, por que eu vou teimar e vou caminhar por ele? Não, porque Deus é comigo, eu vou em qualquer lugar e não vai me acontecer nada. Não. Nós não podemos entrar
neste mundo, né, desta forma. Nós não podemos tentar a Deus desta maneira. Jó 28, 28. Aliás, Jó 34, 4. O Senhor nos diz. Aliás, vamos ler primeiro Jó 28, 28 e em seguida 34, 4. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o conhecimento. Olha aqui. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. É o temor do Senhor. O livro de Provérbios, ele cita muito, né, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso quer dizer? Que nós precisamos conhecer entre nós o que é bom, né? Nós precisamos desviar do mal. Nós precisamos saber que neste mundo existem tantos males que nós não podemos evitar, mas nós devemos fugir do mal enquanto nós podemos. Queridos, enquanto a gente não pratica, a tentação ela não virou pecado na nossa vida. Então nós vimos que a tentação é a tentativa de Deus, de Satanás, de nos tirar da presença de Deus. Então, enquanto ela não foi concebida, diz lá em Tiago, ela não virou pecado. Enquanto ela está apenas naquela fase inicial, você de repente viu algo e você falou, puxa, eu quero isso. Ah, mas não é meu. Ah, eu vou roubar isso para mim, eu quero isso. Se você não ficar planejando, maquinando, isso não virou pecado. Agora, quando você começa a planejar, você começa a buscar meios, traçar planos de roubar aquilo, aí sim você já começou a pecar na tua mente, né? E se você roubou, então levou adiante e conseguiu efetuar o roubo, então o pecado foi consumado ali naquele lugar. Então, queridos, queridas, eu quero dizer para você o seguinte, que neste mundo existem muitos males e que, infelizmente, muitos de nós nos sentimos atraídos. E sabe o que acontece? Quando nós somos atraídos por coisas enganosas, então a cobiça, uma vez ela sendo levada adiante, ela gera o desejo, e o desejo, uma vez consumado, ele gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. E o que é a morte? É a separação de Deus, é a ausência de Deus, né? Então a melhor forma de desviar do mal é buscar a direção de Deus para a nossa vida, que é a fonte de todo o bem. Lá em Mateus 4, eu quero ler mais um versículo. Mateus 4, de 8 a 11, Jesus, no contexto lá, né, do batismo de Jesus, da tentação de Jesus lá no deserto, após o batismo, Jesus vai para o deserto orar. Diz aqui, Mateus 4, 8, levou o diabo a Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém. O que Jesus diz aqui, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele está dizendo, nesse contexto desta palavra, não sinta-se tentado enquanto você estiver na presença de Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Tiago, 5 vai dizer que Deus não tenta ninguém. É o diabo que tenta. Agora, Deus também, ele, por nos dar o livre-arbítrio, ele vai dizer, olha, você tem um limite. O interessante, queridos, que por experiência própria, muitas vezes a gente não dá o devido valor às advertências que o nosso corpo, através dos nossos limites, ele dá. E a gente acha que a gente é super-homem, que a gente é super-crente, que isso com a gente não acontece, e a gente começa a abusar. Por exemplo, a pessoa que está se recuperando do alcoolismo, ele pode beber pelo menos um gole? Não pode. Ele não pode beber nada.
porque senão a tendência de recaída é muito forte. Então, se eu tenho dificuldade numa área, eu tenho que me resguardar naquela área. Então, isto é o desviar do mal. Então, Jesus, ele nos ensina a vencer o mal, também desviando. Satanás mostra para Jesus, né, a glória desses que existe em nosso mundo. E aí Jesus poderia falar, mas deixa eu ver mais um pouco desse negócio. Ele falou, não. Ele corta o mal pela raiz. Então, aquilo que pode nos levar a pecar, nós temos que cortar o mal pela raiz. Desviar do mal, conforme diz Tiago, e da aparência do mal. Ah, mas isso não é errado, mas só parece que é errado. Eu vou fazer, mas isso não quer dizer nada, não. Esse não quer dizer nada, não, já está dizendo tudo. Então, é a aparência. Então, da aparência para a essência, a distância é muito curta. E muitas vezes nós não damos conta de filtrar tudo isso. Queridos, eu quero ainda, antes de terminar, dizer que para a gente vencer o mal, nós temos que também buscar o bem. Porque nessa vida tudo é uma semeadura, né? Nós precisamos conhecer entre nós o que é bom e o que é mal, né? Então, Jó 34, versículo 4, o Senhor diz para nós algo bem interessante. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Agora é o 34, 4. O que é direito escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Amém. Então, o bem e o mal podem ser comparados com um depósito que nós temos em nossa vida, né? Se juntamos coisas boas ou ruins, é isso que nós vamos ter. Por exemplo, quando Jesus vai falar lá da árvore boa que produz bom fruto e a árvore má que produz fruto mau, né? Jesus, numa parábola, diz que o homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas, e do mau tesouro, né, ele tira coisas ruins. E ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E o texto lá de Jó 34:4 diz, conheçamos entre nós o que é bom. Conheçamos entre nós o que é bom. Queridos, que coisa maravilhosa, né? Então, por isso, nós precisamos semear o bem e crer que no seu tempo nós colheremos bênçãos sobre nossas vidas. Muitos desanimam porque dizem, eu tenho feito bem tanto tempo e até agora não fui recompensado. Nós precisamos lembrar que a maior recompensa que nós recebemos de Deus é a vida eterna. E a vida eterna, ela vem através de escolhas que nós fazemos nesta vida. Jesus, ele disse, certa vez, os fariseus, havia um fariseu e um publicano orando, e o publicano estava de joelho, orando escondido, e o fariseu estava na praça gritando, né, mostrando para as pessoas que ele estava orando, e ele diz, olha, o fariseu já recebeu a sua recompensa, porque as pessoas estão vendo ele orar. Mas aí ele diz, olha, esse gentil, né, esse pecador, ele receberá a sua recompensa na glória, porque ele está fazendo em secreto. Então, certa vez eu trouxe uma palavra que diz, né, que o Senhor trouxe uma palavra, o Senhor permitiu acontecer coisas na nossa vida, o Senhor permite acontecer coisas na nossa vida, e nós vamos receber no seu tempo aquilo que nós temos semeado, né? Nós ceifaremos e colheremos a tempo se nós não esmorecermos, né? Então, não nos compete a nós julgar as pessoas, mas sim permitir que Deus possa julgar a cada um. Então, né? Gálatas 6, versículo 7, o Senhor nos diz, não vos enganeis de Deus, pois de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então Deus, ele deixa, através do livre-arbítrio, a escolha para nós. Vamos praticar o bem ou vamos praticar o mal? Só que o que nós vamos escolher no futuro e também na eternidade é consequência daquilo que nós semeamos hoje. Se você quer morar com Deus na eternidade, não deixe para amanhã
para você fazer as coisas boas. Não deixe para amanhã você se desviar do mal. Não deixe para amanhã você orar. Nós precisamos fazer hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Na verdade, nós nem sabemos se vai existir amanhã para nós, porque se Deus nos chamar hoje, nós não vamos ter amanhã. Então, nesse tempo, agora é tempo de buscar a Deus. Enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, é tempo de permitir que Jesus vença através de nós, que nós vençamos juntamente com Jesus. Sabe por que Jesus venceu a cruz, venceu a morte lá na cruz? Venceu toda aquela dificuldade, passou toda aquela dor, toda aquela afronta, toda aquela vergonha, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E eu quero terminar aqui dizendo que em tudo na nossa vida nós tiramos lições, de coisas boas e de coisas ruins. Agora cabe a nós escolher se nós vamos praticar as coisas boas ou as coisas ruins, Saiba que Deus é bom, saiba que Deus pode vencer todo o mal. Deus é a fonte de todo o mal. Todo bem, perdão. Deus é a fonte de todo bem, porque Ele é amor. Satanás é a fonte de todo o mal. O que nós fazemos gira em torno do bem e do mal. Então, tudo que nós fazemos, nós agradamos a Deus ou agradamos ao diabo. Se estamos semeando coisas boas, nós estamos agradando a Deus. Se nós fazemos coisas más, nós estamos agradando e estamos investindo no inferno. Queridos, Deus nos chama a viver uma nova vida. Deus, através de Jesus Cristo, nos chama a viver uma nova vida hoje, porque o amanhã a Ele pertence. Ele quer que eu e você desfrutamos do que Ele tem de melhor neste mundo aqui, porque Ele tem o melhor para nos dar na eternidade. Mas tudo é consequência do hoje, Tudo é consequência do que nós fazemos hoje. E eu quero que você lembre-se, o mal é a ausência de Deus. E somente Deus, através de Jesus Cristo, pode nos dar a vitória. Jesus disse, lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sabe qual é a vitória que Deus quer de cada um de nós? A vida eterna. E sabe aonde nós conquistamos a vida eterna? Aqui, nessa vida temporária, curta, breve, com muitas dificuldades, mas importa que no meio das dificuldades, conforme diz Paulo, que o nome de Cristo cresça e nós possamos nos colocar no nosso lugar de filhos de Deus, não de criaturas, que possamos, como filhos, lutar pela vida eterna, como filhos, zelar pela casa de Deus, como filhos, zelar pela presença do Espírito Santo em nós. Eu quero orar nesse momento. Se você tem feito algo que você sabe que é mal e você quer mudar isso na sua vida, eu quero convidar você a orar comigo. Se você não sabe como fazer para que certos males saiam da tua vida, eu quero orar também por você nesta hora. Eu quero que você entenda que somente através da oração nós podemos vencer o mal. Somente através da oração Deus pode agir através do nosso meio. Lembra que eu disse que o bem e o mal está diante de nós, mas cabe a nós escolher? E essa mesma palavra diz que o mal está diante de nós, mas cabe a nós refrear esse mal. Porque se eu perguntar se você quer o bem ou o mal, com certeza você vai dizer, eu quero o bem, eu quero as coisas boas. Eu não quero nenhum mal sobre mim. Então nós precisamos fazer o quê? Buscar o bem. E como que nós buscamos o bem? Qual que é o caminho para o bem? O bem é Deus. Como que eu busco Deus? Através da oração. Como que Deus ele se sente confortável para agir por nós e através de nós? Através da oração, através da intimidade. A oração nos leva para perto de Deus. E esse meio, esse mecanismo que Deus deixou, ele é o mais democrático possível, porque todos podem orar. Eu não sei orar. Claro que sabe. Todos nós sabemos pedir o que nós precisamos para as pessoas certas. Então, Deus é a pessoa certa. Então, basta você pedir o que você precisa. Então, se você tem algo a pedir ao Senhor, se você quer mudar algo na sua vida, se você quer mudar a sua vida, é simplesmente dizer, Senhor, eu quero mudar de vida.
Senhor, me ajuda, me dá força, porque eu sei que eu vou ter oposição, porque eu escolhi fazer o bem. Mas, Senhor, eu quero ser vencedor, eu quero que o Senhor seja comigo. Mesmo que eu passe por dificuldades e adversidades, mas eu sei que o Senhor é comigo, como foi com Jesus Cristo, o seu Filho, como foi também com Jó, como foi com os demais discípulos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas, na certeza de que Tu és a fonte de todo bem, porque a Tua palavra nos diz em 1 João 4,8 que o Senhor é amor e, como consequência, o Senhor é a fonte de todo bem. Porque o Senhor é amor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos clamar para que todos nós possamos alcançar a vida eterna. Para isso, a Tua palavra diz que todos nós devemos aceitar o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se alguém que nos vê ainda não entregou sua vida inteiramente a Jesus, somente a Jesus, porque a Tua palavra diz que não há outro caminho para Ti se não for Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Ti se não for por Ele. Que o Senhor possa receber agora estas vidas em Teu altar e que elas possam confessar que somente o Senhor é o Filho de Deus, entregar sua vida, entregar sua alma a Ele e confessar seus pecados a Ti. Senhor, nós clamamos para que o Senhor os receba agora diante de Ti. Se alguém quer mudar algo na sua vida, Pai, não tem encontrado força, quer deixar algum vício, que o Senhor possa agora os ajudar, que o Senhor possa dar vitória, possa animar, dar conforto, dar ânimo, para que eles consigam vencer todo o mal. Derrama a Tua graça, derrama o Teu amor sobre essas pessoas que estão conosco agora, que nos ouvem, Pai. Que o Senhor derrame do Teu amor sobre a nossa vida, que nós possamos ser fortes, nós possamos resistir o mal e nós possamos vencer. A Tua palavra nos diz: achegai-vos a Ti, Pai querido, sujeitai-vos a Ti, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pai, nós cremos que se nós nos achegarmos a Ti, Satanás vai fugir de nós. Sabemos que ele está rodeando o mundo. Ele, lá em Apocalipse, diz que ele está rugindo como leão para nos destruir. Mas, Senhor, nós queremos agora pedir que o Teu Espírito Santo possa ser conosco. A Tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos Teus anjos para nos guardar. Que onde nós estivermos, onde os nossos queridos estiverem, ao redor da nossa casa, ao redor do nosso trabalho, o Senhor possa mandar os Teus anjos para nos guardar. E que nenhum mal venha sobre nós. Pai querido, nós cremos que se o Senhor guardar, está guardado. Porque a Tua palavra diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai, nós cremos que o Senhor pode guardar a nossa vida. Por isso, nós queremos vencer todo o mal que possa estar em nossa vida, no nosso pensamento, no nosso coração. Porque a Tua palavra diz que aquilo que está dentro de nós é que nos contamina. Senhor, nós não queremos estar contaminados pelo mal, pelo pecado, pela maldade, mas sim nós queremos estar cheios do Teu Espírito Santo, onde há vida, onde há alegria, onde há paz, onde há amor, onde há mansidão, onde há domínio próprio, onde há fidelidade. Que o Senhor nos ajude a permanecer assim, cheios do Teu Espírito Santo, cheios de frutos do Espírito Santo, para que a seu tempo esses frutos possam ser multiplicados na nossa vida e nós possamos colher desses frutos. A Tua palavra nos diz que quem semeia esses frutos vai colher esses frutos. Quem semeia as obras da carne vai colher as obras da carne. E nós não queremos isso. Nós queremos apenas os frutos do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós oramos pedindo que o Senhor cuide cada um, cada lar, onde a Tua palavra está adentrando. Cremos que ali é a casa do Senhor e que ela se torne, ela permaneça como a casa do Senhor. Que onde os Teus filhos têm visto esta mensagem possa ser um lugar de bênção, um lugar de prosperidade. Que o Senhor possa derramar a Tua paz sobre nós. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Ao final desta mensagem, eu quero lembrar para você que Deus é bom. Deus continua sendo bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Então, que essa seja uma palavra abençoadora e profética na sua vida e você possa cuidar dos seus queridos e que Deus possa cuidar da sua vida. Permita Jesus cuidar da sua vida. Permita o Espírito Santo cuidar da sua vida.
nós louvamos a Deus por esta palavra. O mal é a ausência de Deus, mas aonde Deus chega, o mal sai, porque as trevas não habitam onde habita a luz. Que Deus nos abençoe.